E a gente começa o vídeo de hoje com muita notícia, pessoal. Do final de semana aconteceu muita coisa. E a gente já começa aqui com os Estados Unidos deportando mais de 230 venezuelanos da gangue lá da Trem de Aragua, tá? Para El Salvador. Vou trazer um vídeo aqui chocante mostrando o horário da chegada desses presos e como eles foram tratados lá em El Salvador. Você vai ver tudo com exclusividade. Outra notícia que eu trago aqui para vocês é do Trump, pessoal, marcando uma nova conversa com o Putin para discutir justamente o fim da guerra na Ucrânia. Será que dessa vez vai? Vou trazer os aspectos para que você entenda o que está acontecendo. Além disso, o Bolsonaro aqui articulando para o Senado vetar a indicada do Lula ao Superior Tribunal Militar, que poderia até revogar o título de capitão do Bolsonaro, de cunho totalmente político. Então, o Bolsonaro está articulando nos bastidores para tentar cancelar essa indicação via deputados, ok? E falar em deputado, o Marcel Van Hatten, né, vai para cima com tudo do Davi Alcolumbre e diz que o problema do Brasil é sim o STF. Além disso, a gente tem aqui a Zeina Latif falando do Haddad, né, que o Haddad ficou enfraquecido porque ele errou na estratégia. Será mesmo? Ou será que ele é incompetente para ser um ministro da Economia, uma vez que já foi o Paulo Guedes e tem como comparar o ministro com o outro, né? Então me diz aqui nos comentários. E, além disso, alguns magistrados repudiam aí as críticas do Zema, né, que acusou o uso político da justiça. Tudo isso e muito mais nesse vídeo de hoje. Então já se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações e já, sem mais delongas, pessoal, vamos aqui para a primeira notícia do dia, que é dos Estados Unidos deportando mais de 230 venezuelanos da gangue do Trem de Aragua para El Salvador, mesmo com suspensão da lei inimigos estrangeiros. Então, indivíduos são acusados de fazer parte da gangue Trem de Aragua e a legislação tem como objetivo acelerar o processo de deportação. Pessoal, os Estados Unidos não estão brincando em serviço, tá? Eles estão simplesmente fazendo uma limpa no próprio país, tirando todos os membros de gangue e pessoas que estejam lá ilegalmente. Então, o governo dos Estados Unidos, de Donald Trump, tomou a decisão de enviar 238 venezuelanos para uma prisão em El Salvador. Ou seja, eles não quiseram nem deportar para a Venezuela para eles ficarem soltos na Venezuela. Eles deportaram para El Salvador para ficar preso, né, pessoal? Essa gangue, ela é muito perigosa, tá? Então, o Trump quis que eles ficassem assim, presos em uma prisão de segurança máxima, que é o que tem lá em El Salvador. Esses indivíduos são acusados de fazer parte da gangue Trem de Aragua. A medida foi anunciada um dia após a justiça americana ter suspendido a aplicação da lei Inimigos Estrangeiros, que visava acelerar o processo de deportação. O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirmou a chegada dos deportados que foram levados ao centro de confinamento de terrorismo. Embora 3 países da América Central tenham se comprometido a atuar como ponte para imigrantes deportados, apenas El Salvador aceitou receber prisioneiros, o que levanta questões sobre condições e os direitos desses indivíduos. Pessoal, direitos de bandido, complicado, né, pessoal? Complicado mesmo. A gente vê como a sociedade atual está, graças a esses direitos humanos com bandidos, né? Então, a lei Inimigos Estrangeiros permite deportações aí sem o devido processo legal de pessoas oriundas de nações em conflitos com os Estados Unidos. Foi invocada pelo governo Trump, tá? Porém, pessoal, tem um juiz que havia emitido uma ordem que proibia essas deportações, né? Apesar da ordem judicial, os vídeos divulgados por Bukele indicam que venezuelanos desembarcaram sim em El Salvador, desafiando a decisão do juiz. E eu trago o vídeo aqui para comprovar isso, pessoal, justamente desses criminosos que chegaram lá em El Salvador. Vamos ver o vídeo aqui, que é um vídeo bem interessante. Vamos ver aqui. Um aparato militar gigante, uma quantidade de segurança para receber esses criminosos.
Olha que eles estão construindo. Inclusive, nós vamos raspando cabelo, barba, já começa por aí. Olha só, lavando o cabelo. ¡Nombre! ¡Nombre! César Eliseo Sotomayor. Vai, todos os homens, jovens, membros do capitão. Então, fica nos comentários, então, que é a divulgação que você vai ver também. Obrigado. Foi uma parte, tá, pessoal, justamente do vídeo, né, mostrando como foi a recepção desses criminosos em El Salvador. Como você pôde ver aqui, já entram totalmente uniformizados, cortam cabelo, cortam barba, todos entram com... ficam todos padronizados, né, pessoal? Da mesma forma, não tem essa de cabelo comprido, de barba, de nada disso. Tudo é feito quando chega e todos são mantidos com o mesmo padrão, tá? Trump marca nova conversa com Putin para discutir o fim da guerra na Ucrânia, tá? Então, o presidente dos Estados Unidos e da Rússia planejam uma ligação nesta terça-feira, tá? Então, pessoal, o Trump anunciou que conversará amanhã, né? Então, com o Vladimir Putin, da Rússia, para discutir o fim da guerra na Ucrânia. Isso poderia significar dividir certos ativos entre os dois lados. O Trump disse na madrugada dessa segunda-feira a jornalistas, né, no avião Air Force One, que já discutimos muito com as duas partes, Ucrânia e Rússia, estamos falando sobre isso, dividir certos ativos. Aí vamos falar sobre terras, vamos falar sobre usinas de energia, entre outros, explicou o Trump, né? Então, o presidente dos Estados Unidos propôs aí um cessar-fogo de 30 dias na Ucrânia e Kiev aceitou a proposta, mas Moscou ainda não anunciou uma resposta clara. Então, está esperando justamente o Putin falar, né? Então, o emissário de Trump para questões internacionais, né, o Steve Witkoff, que se reuniu por várias horas com o Putin, há alguns dias, disse ao canal CNN que Trump realmente espera que tenha algum tipo de acordo nas próximas semanas e acho que será o caso, né? Pessoal, não é bom para nenhum dos países a guerra. A gente sabe, é claro, que foi a Rússia que invadiu e começou essa guerra invadindo a Ucrânia, mas agora há de se chegar em algum consenso e resolver essa questão via diplomacia, tá? Próxima notícia, Bolsonaro articula para o Senado vetar a indicada de Lula ao Superior Tribunal Militar. Pessoal, a pessoa que está entrando no Tribunal Superior Militar, ela quer revogar o título de capitão do Bolsonaro, né? Então, eu tenho conversado com os senadores, voto é secreto, é hora de dar um chega para lá. Não queremos esse tipo de gente dentro do STM, afirmou Bolsonaro. Caso seja admitida para o cargo, né, Verônica Abdala assumirá uma cadeira destinada à advocacia, que será aberta em abril, com a aposentadoria do ministro José Coelho Ferreira, atual vice-presidente da corte, né? Então, a mulher que está lá no STM no momento, ela assumiu uma presidência e no mesmo dia falou que tinha que perder a patente de capitão e tirar os meus proventos, criticou Bolsonaro. Eu não sou réu, não estou sendo acusado de crime militar nenhum. E essa mulher que está sendo indicada para lá agora é da mesma linha dessa do presidente, disse o Bolsonaro, tá? Então, pessoal, é muito estranho uma pessoa que nem entrou aí, nem ação, já está dizendo que vai tirar o título de capitão e por aí vai, né? O Brasil realmente está ficando político demais, o que dá muito problema para as questões realmente, né, técnicas, né, e realmente para ver se a pessoa é culpada ou não das coisas, né? No momento que você julga só politicamente a pessoa, fica muito complicado. Vamos ver aqui o
o Marcel Van Hatten, lá da minha terra, né, vai para cima do Davi Alcolumbre e diz que o problema do Brasil é sim o STF. Pagaram muito mais caro do que o que define a lei. E, aliás, pagaram algo, porque a maioria daqueles que depredam no Brasil, se forem de esquerda, não pagam absolutamente nada e saem impunes. Nós precisamos normalizar o país. A pacificação é absolutamente necessária. E nenhuma pacificação é possível no Brasil vendo um presidente da República liderando uma quadrilha que voltou à cena do crime para roubar, como está roubando o PT hoje lá em Brasília e os seus aliados. É um absurdo, Camozato. Todo dia uma nova denúncia de corrupção. Às vezes 2, às vezes 3. Todo dia estamos em cima. E muitas, aliás, nós conseguimos evitar que se concretizassem. Mas outras tantas estão fazendo com que o Brasil vá à bancarrota. E é por isso que lá na quitanda do Lula, que está na esquina para vocês darem uma olhada, o preço da picanha com amor é muito mais caro do que a picanha com ódio. O preço do... Tá aí, pessoal. Então, o Marcel Van Hatten detonando aqui, né? Falando que as coisas estão muito mais caras hoje em dia, né, do que estavam na época do Bolsonaro, criticando demais aqui o governo Lula, né? E o STF. Pessoal, notícia aqui, né? Zeina Latifi fala que o Haddad ficou enfraquecido porque errou na estratégia, tá? Então, o ministro da Fazenda Haddad está enfraquecido após mais de 2 anos no cargo, né? Mas ao contrário do que afirmam analistas e grande parte dos agentes do mercado, isso não tem relação com a escolha de Gleisi Hoffmann, do PT, né? Para ocupar um dos ministérios do governo do presidente Lula, mas com os erros cometidos pelo próprio Haddad, né, na equipe econômica. A avaliação é da economista Zeina Latifi, ex-secretária do Desenvolvimento Econômico de São Paulo, em entrevista ao Metrópolis. Então tá aí, pessoal, o Haddad cada vez mais enfraquecido. A próxima notícia aqui: magistrados repudiam críticas aí de Zema, que acusou uso político da justiça. Me conta aqui nos comentários, você acha que o Zema tem ou não propriedade para falar que hoje em dia a justiça está política e não mais justiça como deveria ser feito, técnica, tá? Então, a Associação dos Magistrados Brasileiros emitiu uma nota repudiando declarações de Zema, dizendo que seriam exageradas, né, quando ele fala de grande viés político, tá? Então, a AMB, em nota pública, né, classificou declarações do Zema como ilações sem nenhum fundamento, que servem apenas para desinformar a sociedade e fragilizar a confiança da população nas instituições do sistema de justiça. Eu acho que o STF faz esse papel muito bem, não precisa do Zema ficar fazendo esse papel aí de dizer o que está errado, basta ver, né, pessoal? Democracia viva e sobre permanente vigilância. Foi o que falou o ex-presidente José Sarney, relembrou os desafios enfrentados na transição para a democracia durante o evento no Panteão, que contou com a presença de autoridades e acadêmicos brasileiros, tá? Então aqui, pessoal, Sarney bem velhinho já, algumas outras autoridades em volta dele, na praça aí dos Três Poderes, celebrou os 40 anos de retomada democrática do país. Infelizmente, não estamos nos melhores momentos aí do Brasil, porém, ano que vem, cabe a você ajudar a mudar essa realidade. Gostou do vídeo? Chegou até aqui? Se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações e eu te vejo em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.